Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Ciências Cidadãs nas Escolas. Meu nome é Sheina Koffler, atualmente eu sou pesquisadora colaboradora na Universidade Federal do ABC e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o Protocolo de Ciência Cidadã Guardiões dos Polinizadores. Esse projeto, então, ele trabalha com polinizadores, né? E a ideia é que nós nos tornemos guardiões dos polinizadores, realizando registros de ciência cidadã para o monitoramento dos polinizadores. Então, nós vamos buscar plantas floridas e vamos tentar entender quem são os polinizadores, quem são os animais que visitam as flores de cada espécie de planta, e a gente pode fazer isso em diferentes ambientes, ambientes naturais, ambientes urbanos, ambientes rurais, e com isso a gente vai gerar dados e conseguir guardar, preservar e conservar os polinizadores. Nessa aula, então, a gente vai ver um pouquinho do histórico desse projeto, entender como ele começou, como ele atua. A gente vai falar, então, como o protocolo de ciência cidadã pode ser realizado, como participar desse projeto através de um passo a passo do protocolo. E, por fim, a gente vai falar como trabalhar esse projeto em escolas. Bom, o projeto Guardiões dos Polinizadores, ele é um projeto de ciência cidadã do tipo colaborativo, e ele é voltado ao monitoramento da interação planta-visitante floral. Aqui, então, a gente quer fazer isso através de registros fotográficos dessa interação aqui, como a gente vê nessa foto. A gente tem uma abelha nessa flor aqui, é um tipo de margarida, né? E a gente tem uma abelha solitária visitando essa flor. Então, essa foto precisa mostrar essas duas espécies interagindo. Então, a gente não quer a foto só da abelha nem só da flor, a gente quer as duas coisas acontecendo em uma mesma foto para registrar a interação. Esse projeto foi criado na Universidade Federal da Bahia, sob coordenação da professora Blandina Viana, e ele envolveu uma série de pesquisadores, um grupo bastante grande de colaboradores e instituições de pesquisa para que ele tornasse e tivesse essa forma que a gente vai ver hoje. O projeto Guardiões, ele está dividido em várias regiões do Brasil, né? A gente tem o Guardiões dos Polinizadores como um guarda-chuva para projetos locais. Ele começou, então, na Bahia, na região da Chapada Diamantina, então a gente tem os Guardiões da Chapada. A gente tem uma atuação em Sergipe também, uma região de Caatinga, com os Guardiões dos Sertões. No sul, a gente vai ter os Guardiões do Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, atualmente, a gente tem os Guardiões de São Paulo, localizado na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado. E atualmente a gente tem também o Guardiões da Mata Atlântica, sediado no Espírito Santo, e vamos ter em breve também o Guardiões do Pantanal. Então a gente vê que esse projeto está crescendo, atingindo novas regiões, e a ideia é que a gente consiga ter representantes em várias regiões brasileiras para a gente fazer esse monitoramento dos polinizadores. Esse projeto ele tem uma plataforma online, então aqui está a carinha dela, né? Então se você entrar no site guardiõesdospolinizadores.com.br, é esse site que você vai encontrar. Aqui a gente tem então informações sobre o projeto e alguns números interessantes. Então a gente tem mais de 1.000 pessoas cadastradas como guardiões, fazendo os registros, então são mais de 1.700 registros nessa plataforma, então várias fotos que são armazenadas aqui, gerando dados científicos. E a gente tem também 49 especialistas cadastrados que auxiliam na identificação tanto das espécies de plantas como das espécies de polinizadores que são registrados pelas fotos. Então, todos os dados que são submetidos aqui passam por essa validação, né? Pode demorar um pouquinho, mas a ideia é que a gente tenha essa curadoria, gerando dados de boa qualidade para a pesquisa científica. Explorando os dados que a gente tem na plataforma, né, aqui a gente tem uma lista dos registros, então aqui tem um registro, por exemplo, mostrando uma interação de uma borboleta e uma flor. Essas fotos que têm formato de hexágono são as fotos da interação, né, do visitante na planta, e as fotos no formato de círculo são as fotos da planta. Então, a mesma coisa aqui embaixo, né, fotos da interação e fotos da planta em diferentes ângulos de diferentes partes para auxiliar essa identificação. E cada registro aqui vai ter as informações sobre a localidade, coordenadas geográficas, o nome do observador, a data em que isso foi feito e o horário.
É importante ter essas informações para a gente ter um registro de boa qualidade. Então, aqui vai ter uma série de registros empilhados na nossa plataforma que a gente consegue também explorar. Esses registros depois podem também passar por uma validação pelo especialista, né, pelos especialistas cadastrados, e aqui a gente vai ter então a identificação do visitante floral, né, do animal visitando. Então, nesse caso aqui é uma borboleta que foi identificada como Agraulis vanillis, é o nome científico, e o nome popular borboleta pintada. E a planta foi identificada como Zinnia elegans, nome popular Zinnia. E isso aqui então vai gerar as identificações que ajudam a ter mais informações sobre o registro, né? A gente não está vendo só as fotos aqui, mas a gente já está vendo a identificação das espécies também. É possível visualizar esses dados em um mapa também, então a gente vê essa concentração de pontos aqui na região Nordeste, mas dá para ver que no Sudeste e no Sul também tem, né? E tem em outras regiões do Brasil. E a ideia é cobrir esse mapa com vários pontinhos para a gente ter um monitoramento bastante amplo. Os dados podem ser vistos dessa forma aqui também. Então, aqui a gente tem uma lista dos animais identificados e das plantas que eles visitam. Então, aqui são só os dados que têm identificação das espécies, né? E a gente vê as interações que ocorrem ao longo do ano. Então, por exemplo, a apis mellifera, né, a abelha do mel, visitando Murraya paniculata, isso vai ocorrer em novembro, por exemplo. A gente consegue ver ao longo dos meses que tipos de interação vão ocorrer. Então, a gente consegue saber que planta estava florida em qual época do ano, quais visitantes florais que vão nessas flores, e com isso a gente consegue ir tirando várias conclusões. Muito bem, e como eu posso participar desse projeto, né? Então, vamos passar aqui pelo protocolo, um passo a passo do protocolo de ciência cidadã. A primeira etapa, então, é você fazer o cadastro na plataforma online. Então, entra no site guardiõesdospolinizadores.com.br e faça o seu cadastro. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail, algumas informações pessoais. Você vai ler os termos de uso para entender como esse site vai funcionar e com isso você faz o seu cadastro. Feito o cadastro, então você pode começar a buscar suas interações no ambiente. Então você vai selecionar um local, fazer um grupo de pessoas, né, talvez, e fazer a observação. Para isso, então, você precisa fazer registros fotográficos. Então aqui tem algumas dicas de como fazer isso para tirar uma boa fotografia. Uma informação importante, se você utilizar algum equipamento digital que tenha GPS, é importante ativar esse GPS para que os dados das coordenadas geográficas fiquem salvas na foto. Isso ajuda a ter um dado bastante preciso, né, de localização. Então, se possível, no próprio celular é possível fazer, no aplicativo de fotografia, você ativar as coordenadas geográficas salvando na foto. É importante tirar fotos com foco e bem iluminadas, né, para que a gente consiga visualizar os detalhes dos animais, das flores, e isso vai auxiliar a identificação das espécies, né? Então é importante tirar essas fotos de uma forma bastante nítida, né? Então treinar um pouquinho essa habilidade de fotógrafo que a gente tem. E aí é importante você tirar fotos próximas, né, para que elas fiquem com um zoom bom, né, você consiga visualizar bem a interação, mas ao mesmo tempo não pode ser muito perto, que se você fizer isso de uma forma brusca, você vai assustar muito provavelmente o polinizador e não vai conseguir tirar a foto. Então é importante treinar um pouquinho. Se você não tem esse costume, né, de tirar fotos da natureza, é legal tirar um pouquinho de tempo para treinar essa habilidade de tirar boas fotos, né? Exige um pouquinho de paciência, mas é bastante gratificante para tirar boas fotos. Em relação ao animal visitando, né, é importante tirar fotos de vários ângulos. Por exemplo, aqui a gente tem uma visita de uma abelha numa flor laranja. Aqui é importante, por exemplo, tirar uma foto da face do animal, né, dessa região frontal, da região lateral e da região dorsal. Aqui, por exemplo, focando no abdômen da abelha. Isso vai garantir que a gente tenha várias informações
importantes para a identificação da espécie do animal. Então, dentro do possível, tirar fotos de vários ângulos é muito importante, né? Tirar mais de uma foto para que a gente consiga ter várias informações sobre o animal visitando. A mesma coisa para a planta, então você vai tirar fotos, por exemplo, das folhas, do detalhe das flores, da planta como um todo, para a gente entender o hábito dela. Então, por exemplo, plantas herbáceas, árvores, plantas trepadeiras. É importante tirar essa foto também geral, para que a gente consiga entender que planta que era que você fez a observação. Feitas as fotos, você pode fazer então o envio dos dados na plataforma do projeto. Então, você clica ali para enviar o dado. E o primeiro passo é adicionar as fotos da interação. São aquelas fotos que ficam com o formato de hexágono. Então, você pode colocar até 4 fotos aqui. Então, você vai escolher as melhores, né? É importante que seja apenas uma interação. Então, por exemplo, se você observou uma espécie de planta e veio uma abelha e depois veio uma borboleta, você vai fazer 2 registros. Então, primeiro faz um para a abelha, depois faz um registro para a borboleta, né? São interações diferentes para a mesma espécie de planta, mas são animais diferentes interagindo. Então, aqui, por exemplo, só as fotos da abelha, mostrando ela em vários ângulos, interagindo com a planta, né? Visitando a flor que você estava observando. Você vai ter que colocar, né, uma informação obrigatória qual animal é esse, se é uma abelha, se é uma borboleta, se é uma mosca. Então, aqui tem as opções para você selecionar. E se você souber identificar esse animal, você pode também colocar as informações de identificação, tanto o nome popular como o nome científico. Em seguida, você vai colocar as fotos da planta, então também até 4 fotos mostrando as diferentes partes da planta para auxiliar a identificação. Opcionalmente, você pode colocar o hábito da planta, se era uma erva, um arbusto, uma planta trepadeira, uma árvore, e também identificar a planta caso você saiba a espécie. Em seguida, você coloca as informações sobre a localização, data e horário dessa observação. Aqui, se você ativou o GPS e você subiu as fotos na plataforma, automaticamente isso vai ser preenchido. Se isso não funcionar ou se você não tiver o GPS ativado, você vai aqui olhar o mapa, você vai dando zoom até chegar exatamente no local onde você fez a observação. Não pode ser com pouco zoom, né? Tem que ser com bastante zoom para você conseguir selecionar o local com bastante precisão. E se não entrar automaticamente, também você preenche a data e o horário da observação. Aqui tem também algumas informações opcionais, como por exemplo o tipo de interação, que é possível colocar uma visita numa flor, se o animal estava pousado. Então aqui também tem várias opções para preenchimento. E se você quiser preencher livremente alguma observação que você achou importante desse registro, você pode escrever aqui nesse campo de observação. Feito isso, você pode enviar o seu registro e ele já vai para a base de dados da nossa plataforma. Então, fazendo isso, depois você vai lá naquela lista de registros, você já vai ver o seu registro ali fazendo parte do projeto. E como trabalhar isso nas escolas, né? Então, existem algumas possibilidades aqui. Eu vou mostrar uma proposta de sequência de ensino-aprendizagem com ciência cidadã que foi produzida pela nossa aluna Beatriz Esbrogio, né, num projeto junto comigo, com a Jussara Almeida e com a professora Natália, dentro da UFABC. Então, o projeto da Beatriz de iniciação científica foi produzir essa sequência de ensino-aprendizagem que é intitulada Conhecendo os agentes polinizadores e a sua relação com a produção de alimentos e manutenção do meio ambiente. Essa sequência, então, foi produzida pensando principalmente em estudantes do 7º ano do ensino fundamental. É possível trabalhar ela com diferentes anos finais do ensino fundamental, mas a gente pensou especificamente no 7º ano. Mas adaptações podem ser feitas para trabalhar em outros anos do ensino fundamental também. Quais são os objetivos de ensino aqui para o professor trabalhar? Explorar conceitos sobre botânica, ecologia e zoologia, favorecer a compreensão de processos naturais e os relacionar com aspectos do cotidiano,
promover atividades de observação e coleta de dados, incentivar a curiosidade e investigação baseados em processos científicos e promover a alfabetização ecológica e científica. Então, aqui são alguns que a gente achou importante para trabalhar esse tema dentro de uma sequência de ensino-aprendizagem com ciência cidadã, pensando no projeto Guardiões dos Polinizadores. Esse projeto, então, tem alguns materiais de apoio. Tem um livro descrevendo a sequência da forma como eu vou mostrar aqui, né, detalhando essa proposta, como ela pode ser aplicada em sala de aula. A gente tem um texto de apoio mais conceitual voltado para o professor ou para a professora, né, trabalhando os conceitos de polinização, quem são os polinizadores, né, para aprofundar esse tema, né, e servir de apoio, então, para a aplicação dessa sequência. Existem também conjuntos de slide com diferentes temas aqui para serem trabalhados em sala de aula, já como apoio ao professor ou à professora, e um caderno de atividades, que é esse aqui com várias atividades para os alunos, de acordo com cada etapa que a gente vai mostrar aqui. Então, essa sequência ela tem 7 etapas. A gente está chamando aqui de etapas, né, porque pode ser que cada etapa tem uma duração maior ou menor que uma aula, isso vai depender muito do contexto, da turma, de como o professor pretende utilizar isso em sala de aula, né? Então aqui a gente está colocando como etapas e fica a critério dos professores fazer a adaptação necessária. Então na etapa 1, a gente vai pedir uma observação livre de uma interação de um visitante, de um animal visitando uma flor. Então aqui eles ainda não tiveram as aulas conceituais, né? Eles estão só sendo instigados a fazer uma observação como tarefa para casa. Então aqui no caderno de atividades eles vão ter então uma ficha para fazer esse registro da observação. Então a ideia é observar os fenômenos naturais e fazer esse registro, né? Entender quais são as informações relevantes para fazer um registro aqui. Voltando então à sala de aula, né, feita a tarefa para casa, a gente vai ter uma aula mais conceitual sobre os conceitos, né? Então, sobre o conceito de polinização, a morfologia das flores e o processo de fecundação e produção dos frutos. Na etapa 3, também mais conceitual, a gente vai trabalhar um pouco os grupos de polinizadores, quem são os diferentes agentes polinizadores e alguns exemplos dos animais que fazem esse serviço ecossistêmico. Então, aqui eles vão aprender a identificar alguns dos principais grupos de polinizadores. Na etapa 4, a gente vai então relacionar esses temas, né? A polinização e a produção de alimentos. Então, a gente tem um conjunto de slides aqui mostrando alguns exemplos. Por exemplo, o girassol sendo polinizado por abelhas e produzindo as sementes, a macieira polinizada por abelhas e produzindo as maçãs, e o pé de maracujá também polinizado por abelhas. Então, a ideia aqui é entender que na reprodução das plantas através da polinização, a gente vai ter a produção de alguns alimentos que fazem parte da nossa dieta. Para trabalhar isso, a gente tem uma atividade no caderno de atividades em que eles vão relacionar isso à alimentação escolar. Então, a proposta é que seja analisado o cardápio da merenda, por exemplo, para identificar quais são os alimentos e quais deles dependem dos polinizadores para sua produção. Então, aqui eles vão classificar também para qual tipo de alimento, quem seria o agente polinizador, com base em um material que a gente também fornece nessa sequência. Na etapa 5, a gente vai começar com a parte de ciência cidadã propriamente dita. Então, aqui eles vão ter contato com essa pergunta de pesquisa, quais os principais agentes polinizadores presentes no espaço escolar. Então, essa pergunta vai ser colocada para os alunos e também uma proposta de como responder essa pergunta. Então, utilizando um método de coleta de dados, né, eles vão ser convidados a, no jardim da escola, ou uma região que tenha flores, né, então talvez uma visita a uma praça, a um parque, né, então dependendo do contexto isso vai ter que ser planejado, né, para que eles façam as observações dos polinizadores
e façam esses registros, né? Então, aqui também tem uma atividade para eles preencherem e, se possível, é solicitado que eles tirem as fotos ou que as fotografias sejam tiradas com auxílio do professor para ter esse registro fotográfico das interações observadas. Na etapa 6, então, eles vão trabalhar com esses dados que foram coletados na visita a campo, né? Então, eles vão observar as fotos, identificar quem são os agentes polinizadores que foram observados e fazer uma síntese. Então, aqui a gente tem também uma tabela para colocar quais foram os polinizadores observados e em que quantidade eles foram observados por toda a turma nessa atividade de observação. É proposto também que esses dados sejam colocados na plataforma Guardiões dos Polinizadores, né, para que eles fiquem disponíveis para a produção de conhecimento científico, para os cientistas validarem as identificações, né? Então, aqui é sugerido que isso seja trabalhado junto com o professor, né? O professor faça um cadastro na plataforma para inserir esses dados, de forma que eles façam parte desse projeto Guardiões dos Polinizadores. E com isso também eles vão responder à pergunta de pesquisa, né, de quais são os principais agentes polinizadores presentes no espaço escolar, né? Eles vão colocar esses resultados na plataforma, né? Então é um projeto que vai se comunicar com esse projeto maior e também através dessa tabela eles conseguem quantificar e responder quem são os polinizadores e quais são os principais que estão no espaço escolar. Na etapa 7, que é a etapa final, a gente traz uma proposta de comunicação desses resultados dentro da comunidade escolar. Então, isso pode ser feito através de uma exposição de um mural das fotos, de exposição para toda a escola, né, para que isso seja comunicado e esse projeto, então, tenha essa repercussão dentro da escola. Então, aqui essa é uma proposta, né, que pode ser adaptada, né, e a gente propõe que isso seja trabalhado de acordo com a BNCC, né, então, de acordo com algumas competências específicas. Por exemplo, na disciplina de Ciências da Natureza, para o ensino fundamental, a gente destaca a competência 2 e a competência 3. Então, eu não vou ler aqui para vocês, mas ela fica aqui registrada, né, então, trabalhar essa questão de investigação científica, né, para conseguir compreender as questões científicas, tecnológicas e socioambientais do mundo do trabalho, né? Então, eles vão utilizar esses conhecimentos, esses conceitos para isso, né? E também a competência 3. Então, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico e relacionar essas características também. Exercitando a curiosidade, buscando respostas e criando soluções. E também é possível trabalhar competências na disciplina de arte. Então, aqui a gente destaca a competência 7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. Bom, a gente espera que essa proposta de sequência tenha inspirado, né, a trabalhar esse tema dentro do contexto escolar. É um tema bastante cativante para diferentes anos do ensino fundamental, possibilitando tratar diferentes habilidades, né? Então, assim como as competências, a gente lista algumas habilidades da BNCC que podem ser trabalhadas, né? Considerando qual ano do ensino fundamental que a gente vai fazer essa aplicação. É uma atividade que gera bastante entusiasmo, possibilita essas visitas a campo, né? Então, explorar um pouco melhor esse contato com a natureza, essa sensibilização dos alunos para essa observação, né? Relacionando também com a nossa alimentação. Então, existem diversas possibilidades, aqui a gente traz essa para inspirar um pouquinho e espero que isso instigue vocês a trabalhar esse tema dentro da sala de aula junto com a ciência cidadã. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição caso tenham perguntas, né? Fica aqui o meu endereço de e-mail. Agradeço também às instituições, às agências de fomento que tornam esse trabalho possível. Muito obrigada.